Olá, você que se liga nas redes sociais da TV Ceará. Hoje a gente faz uma análise de fato especial com o prefeito Roberto Cláudio, já que a partir dessa sexta-feira, o município de Fortaleza, a capital cearense, começa o isolamento social rígido. E é com isso que a gente fala com o prefeito agora. Prefeito, obrigado pela disponibilidade. Eu já começo perguntando o que foi o gatilho para a Prefeitura de Fortaleza tomar essa decisão em conjunto com o governo do Estado de adotar essas regras mais rígidas agora do isolamento social. Leonardo, um prazer conversar com você e com a TVC, e obviamente também com todos os telespectadores. Na verdade, um conjunto de coisas. A mais importante delas é a identificação de que o isolamento social, como estava posto por decreto estadual e municipal, não tinha alcançado a aderência necessária. A gente teve um primeiro momento de sucesso na redução de circulação. Tivemos até uma redução importante de circulação entre os bairros da cidade, mas em seguida, principalmente nos últimos 10 dias, alguns indicador de sinal telefônico e de fluxo de veículos, demonstravam recrudescimento dessa circulação, principalmente dentro das comunidades. E mesmo comunidades que tinham agravado a frequência de casos de óbitos, tiveram, na verdade, um aumento da circulação. Então, essa é a primeira razão, é a necessidade da gente tornar mais restritas e também ter a possibilidade legal de uma fiscalização mais dura e contundente para permitir que, de fato, o isolamento fosse cumprido. Uma segunda razão importante é o aumento muito significativo do número de casos de óbitos. A gente tem uma curva crescente. A curva de óbitos passa a ter quase um desenho exponencial ao longo dos últimos 10 dias. E uma terceira é a identificação também do limite da capacidade que nós temos em alguns equipamentos. Alguns equipamentos a gente tem ainda limite, mas alguns equipamentos, como algumas UPAs, já estão trabalhando acima da sua capacidade, que é um sinal que mais cedo ou mais tarde nós teremos problema de saturação da nossa capacidade assistencial. E uma última, que tem que ter muita clareza, talvez seja a informação mais importante de todas. Mesmo o governo e prefeitura estando abrindo leitos, literalmente, diariamente, leitos de UTI ou de enfermaria, tendo já aberto hospitais e leitos antes e continuar abrindo todo dia, mesmo com todo esse esforço, é importante as pessoas terem clareza da informação mais importante de todas, que é a replicação do que aconteceu mundo afora. A velocidade de abertura de leitos é uma, e a disseminação da doença é muito maior, é muito mais rápida. Então, não são apenas os leitos novos de UTI que vão dar vazão à necessidade assistencial que vai crescer a partir dessa disseminação e progressão geométrica, né, que acontece no caso do Covid-19. A forma mais importante de você estancar a transmissão e, com isso, estancar os novos casos e os casos que agravam e demandam internamento, é a gente fazer o isolamento mais restrito que segure o ritmo acelerado dessa transmissão. O conjunto dessas coisas foram as motivações que nos guiaram, o governo e prefeitura, a tomar essa decisão aqui em Fortaleza. Prefeito, a gente tem desde as primeiras medidas de isolamento já há 1 mês e meio, mais ou menos, e aí esses dados do isolamento baseado em operadores de telefonia vem oscilando bastante. A gente chegou a atingir os 70% de isolamento mínimo, que é necessário para haver realmente uma contenção dessa disseminação, mas nos últimos dias a gente chegou a 40 e poucos por cento. E agora a gente tem essas medidas do isolamento social rígido, né? Qual vai ser a diferença na rua para quem estava andando na rua sem buscar serviços essenciais como supermercados, farmácias, bancos e hospitais? O que a gente passou a ver, viu, Leonardo, assim, com muita frequência, infelizmente, é a aglomeração de pessoas em bares, muitas vezes informais, sem alvará, em calçadas, infelizmente em calçadões, beira-mar, Vila do Mar, Praia do Futuro, em praças públicas, o pessoal batendo racha de futebol, muita aglomeração em feiras livres funcionando, e gente circulando, né, livremente pelas ruas e calçadas, como se estivesse vivenciando um dia normal, né, um momento normal das vidas. Então, a primeira mudança é que a gente vai controlar, na verdade, proibir / controlar, né, porque vai depender muito da situação, a circulação livre de pessoas e veículos, desde
que seja para fins essenciais. E que fins essenciais são esses? Supermercado não vai fechar, é bom que se diga para ninguém se apavorar. Tudo que é de abastecimento vai estar aberto, serviços de saúde vão estar abertos, atividade de educação à distância, que vai trabalhar na produção delas, enfim, atividades que são de imprensa, atividades que são essenciais nesse momento, somente para esse fim, os trabalhadores vão poder circular de casa para esse ambiente. Então, a circulação livre de pessoas por ruas, calçadas e espaços públicos, e de carros também. Vou passear de carro aqui, fazer um passeio pela Vila do Mar, pela Praça Futuro, também não é permitido. Isso é a primeira mudança. A segunda, mesmo as atividades informais que acontecem na comunidade, como esse bar informal, a feira livre e demais razões informais de acúmulo de pessoas também vão estar proibidas. Uma terceira é que mesmo as atividades que são permitidas, como supermercados, como bancos, como farmácias, passarão a ter uma nova regra de funcionamento, inclusive de limite de pessoas, de distanciamento entre pessoas, de obrigação de uso de máscaras. Então, tem um conjunto de normas para normatizar, né, esse funcionamento novo do que é permitido. Uma quarta mudança importante vai ser o controle de circulação e tráfego entre os municípios de entrada e saída de Fortaleza. Não é que seja proibido, será controlado. A gente vai controlar, saber qual é a razão, se for para uma ambulância trazendo o paciente, obviamente que sim. Se for um trabalhador que mora em Maracanaú, está indo ao seu trabalho, desde que demonstrado, ok. Mas o passeio, visitar alguém, isso está fora de cogitação nesse momento. E uma outra coisa importante é a obrigação do uso de máscara toda vez que sair em espaço público. Saiu de casa, saiu do trabalho, no carro, numa moto, numa bicicleta, a pé, no ônibus, tem que usar máscara. E outra coisa que vai mudar vai ser uma grande operação de fiscalização. Teremos polícia militar, polícia civil do governo, bombeiros do governo e da prefeitura, guarda municipal, AGFIS e AMC, uma operação pela cidade que vai ter um aspecto inicialmente muito educativo, informativo, vão inclusive distribuir máscara para quem não está, mas que vai, obviamente, a partir do momento que as pessoas forem tendo conhecimento e forem sendo educadas, também vai ter um papel fiscalizador muito importante. Entretanto, uma cidade grande como a nossa, não basta um decreto, não basta a propaganda, a mídia publicitária e não basta a fiscalização. E vocês da imprensa têm tido um papel extraordinário, que a mais importante mudança é a de mentalidade, a de consciência das pessoas. Né? A mais importante ação é cada um ser um fiscal e um agente de promoção da própria saúde e da saúde do outro. Então, a gente crê muito que vai haver um efeito concreto da ação e um efeito pedagógico também, de a gente começar a incutir na cabeça de quem não entendeu ainda os riscos da doença e a severidade dela, de entender que agora é o momento de cada um cumprir a sua parte da cidadania tão necessária para a gente prevenir, ou mesmo que prevenir agora, reduzir o ritmo de aceleração da contaminação pelo Covid-19. Até porque fica muito difícil fiscalizar 119 bairros ao mesmo tempo, né, prefeito? Mas como é que fica a situação, por exemplo, de profissionais que moram, por exemplo, em Maracanaú e trabalham em Fortaleza, por exemplo, profissionais de saúde que moram lá e vêm trabalhar aqui, ou vice-versa, e também, por exemplo, profissionais que trabalham em portarias? Como é que esses trabalhadores, ao serem abordados, eles vão justificar essa ida a trabalhos não essenciais, digamos assim? Obviamente que muito bom senso de quem vai estar na ponta fiscalizando, e a operação vai ter, principalmente no começo, esse bom senso de ter um caráter educativo e informativo no começo, mas já também fiscalizador. E assim, o que a gente está orientando é as pessoas terem algum tipo de declaração, vamos dizer, mesmo a mão, assinada com o nome legível do trabalho do empregador, algo que comprove, até para a gente depois checar essa informação de fato, né? E em outros momentos, quando a mesma pessoa passar, você já saber que é alguém que já tem um registro de trabalho, de emprego, em uma atividade essencial, permitida, e tornar mais fácil a vida deles. Mas nos primeiros dias, certamente que a gente vai perder mais tempo, é possível que haja aglomeração de veículos em algumas entradas, porque a gente vai precisar tanto informar, educar, como começar a fiscalizar e também construir um banco de dados de informação que permita, nos dias posteriores, que esse processo seja mais suave, com menos obstáculos.
Então pode ser uma documentação realmente informal, pode ser assinada pelo empregador, pode ser algo desse tipo. Nos terminais de ônibus também vai ter alguma fiscalização nesse sentido? Vai ter muito mais de orientação e educação, porque os terminais tratam muito mais do fluxo de Fortaleza, dentro da cidade. Mas certamente que nas linhas intermunicipais, a gente vai precisar também utilizar desse mesmo procedimento de quem está chegando de outros municípios também, a gente tem esse mesmo cuidado que vai ter nas barreiras de fiscalização de carros e motocicletas também. Prefeito, já para a gente se encaminhar para o final, o que essa medida aí foi tomada agora para, a partir dessa sexta-feira, ser iniciada aqui em Fortaleza, epicentro aí cearense da pandemia, para quando vocês estão esperando que essas medidas tragam benefícios concretos aqui para a cidade? Do mesmo jeito que eu digo que as concentrações bancárias, agora nesse momento, desordenadas e muitas vezes sem os cuidados de prevenção pessoal, sem guardar distância, sem usar máscara, sem usar álcool gel, que estão acontecendo agora, devem só repercutir daqui 10 a 14 dias, em média, né? Porque a doença tem a contaminação, tem um tempo de incubação, tem um tempo depois de desenvolvimento de sintomas e diagnóstico. Então, assim, chutando, né, num espaço de tempo assim meio longo, de 10 a 14 dias, eu imagino que essa onda, né, de uma ida ao banco, muitas vezes, vou dizer que no dia errado, desnecessariamente, mas essa aglomeração vai gerar um efeito 10 a 14 dias mais na frente. Do mesmo jeito, o lockdown, os efeitos em números, caso ele seja devidamente cumprido, bem operado, bem fiscalizado, ele normalmente também vai demorar um certo tempo para a gente poder sentir, porque o caso que vai acontecer na próxima semana é normalmente o caso que já foi contaminado antes do lockdown. Então demora aí, imagina, em torno de 2 semanas até a gente passar a perceber algum tipo, se eventualmente tiver, de redução. E às vezes não é nem redução, é segurar a aceleração do crescimento. Mas, de alguma maneira, é uma redução do potencial de casos e de óbitos que a gente teria. Perfeito, é importante o senhor ter dito isso, porque essas medidas elas não têm efeito imediato e, às vezes, quando as pessoas não veem esse efeito imediato, elas acham que esse isolamento social não está funcionando e é só a medida exagerada, talvez, né, que não tem eficácia. Mas o senhor, como gestor e ainda como passou pela doença como infectado, o que o senhor pode dizer aí sobre essa experiência pessoal e também agora como gestor sobre a Covid-19? E só voltando à primeira parte do seu comentário, que eu acho que é importante, a dengue, que é talvez a endemia com que a gente mais conviveu enquanto cidade, e convive ainda, ela tem um vetor que é visível, que é um indicador de que vai dar problema, que é o mosquito, né? E a dengue, a dengue é uma doença severa, né? A gente, felizmente, ao longo dos últimos anos, não tem tido picos importantes, em virtude de uma série de coisas, de um trabalho do poder público, de uma consciência da população e também de condições ambientais também mais favoráveis, né? Mas a dengue, você vê o indicador que é o mosquito. No caso dessa doença, o vírus é invisível. Quem contamina, na maioria das vezes, não está doente. Às vezes é o feirante que está vendendo ali, que está bem saudável, mas está com o vírus contaminando. Então, essa percepção da transmissão, ela é complicada, porque você não pega, normalmente, de quem está só acamado, gripado e com febre. Você pega de quem você não conhece, você pega de quem você não sabe que está doente. E é uma doença diferente das demais que a gente viveu, virais, que tem um poder de transmissão que nenhuma outra tem. Então, por essa razão, é muito importante a gente entender que, mesmo a gente não visualizando o processo de contaminação, ele é um dos mais severos que a gente conhece em relação a quadros gripais e febris. E tem uma questão importante, eu ouvi de uma metáfora de um microbiologista que uma coisa é você ter uma dívida de R$1.200.000 e ter 2 meses para pagar. Se você não tem dinheiro, você não tem como pagar a dívida, né? Vai quebrar. Outra coisa é você poder dividir essa sua dívida em 10 ou 12 prestações. É isso que o isolamento social promove. Não é que a gente vai ter até uma certa redução de contaminação, porque em algum momento vai ter uma imunidade coletiva, chamada de rebanho, que vai ajudar a evitar a transmissão. Mas em a gente tendo uma curva mais lenta de casos mês a mês,
nós vamos ter certamente o maior controle em assistir aqueles que adoecem. Se em países ricos, sem desigualdade, sem muita pobreza, com sistemas de saúde muito mais bem estruturados, melhores do que o nosso, a população nos momentos de pico, muitos que moravam nesse país morreram sem atendimento, porque não havia leito para atender. Você imagina uma epidemia dessa no país desigual, com cenários físicos e ambientais de muita vulnerabilidade, com muito adensamento urbano, com muita gente vivendo na mesma rua e na mesma casa, e ainda com um sistema de saúde público muito mais precário do que os demais, precário como base. Então, por essas razões todas, é preciso a gente entender que mesmo não vendo, mesmo sendo uma vacina que a gente também vê no braço e acha que está protegido, o isolamento é uma vacina, é uma forma de prevenir, né? Essa doença não tem vacina nem tem cura. Os pacientes até se recuperam, mas não tem um remédio que cure a doença. Tem pacientes que evoluem saindo do hospital, mas aquilo não quer dizer que teve um remédio que tratou e que trata todo mundo. Então, por essa razão é que a gente tem que entender que o isolamento é a mais importante saída para evitar a transmissão, para evitar um número simultâneo de muitos casos e, por essa razão, de óbitos também ao mesmo tempo, pela incapacidade, como eu disse, da velocidade de abrir leito ser muito menor do que a velocidade de disseminação e geração de casos graves para a rede de saúde pública. Então, essa é a minha palavra principal. Eu tive a doença, não tive a doença severa, a minha foi pouco sintomática, mas tive uma mãe que foi internada por 3 dias no hospital por desidratação. Meu pai, como boa parte da população da cidade, acompanhou, graças a Deus se recuperou, mas ficou 21 dias na UTI, 31 dias internado, continua se recuperando em casa, e eu tenho um sem número de exemplos de pessoas conhecidas, de pessoas que estão sadias e jovens ainda e tiveram que ser entubadas no leito de UTI. Não estamos tratando de algo simples. É algo com um grande poder de virulência, de transmissão, e uma doença que, em um percentual assim, bem significativo, ela leva pessoas a desenvolverem sintomas graves e muitas vezes precisarem ir à UTI e, em parte das vezes, infelizmente, acabam chegando ao óbito. Por essa razão é que ninguém sabe quem de nós vai complicar, quantos de nós irão complicar. E pode ser muito bem um ente querido nosso ou nós mesmos. Eu costumo dizer que os países que não ligaram para o isolamento só foram fazer isolamento quando a tragédia ou a dor bateu na porta da sua casa. Já foi tarde. Foi um isolamento precário, porque a contaminação já tinha acontecido. A gente precisa conter logo, antes que o sofrimento, a dor, a angústia de ter alguém na sua casa internado e, eventualmente, inclusive, infelizmente, tragicamente falecendo, seja a razão para a gente cumprir o isolamento. Temos tempo ainda, e esse isolamento social mais rígido que foi implantado pelo governo e prefeitura tem essa missão, de fazer o isolamento, de gerar uma nova consciência, uma nova atitude cidadã de cada um de nós para proteger a vida em nossa cidade. Prefeito, a gente tem esse privilégio, talvez a palavra melhor seja a vantagem de usar exemplos de países que demoraram a adotar o isolamento, e a gente tem essa chance de adotar o isolamento rígido com mais antecedência para salvar mais vidas, né? Prefeito, obrigado pela participação aqui no nosso Análise de Fato. Muito obrigado, prazer participar também. É isso aí, fique ligado aqui nas redes sociais da TV Ceará, que a gente volta sempre com mais informações para você aqui todos os dias. Um abraço.